Na edição de hoje, muita informação para você. Nós já vamos aos destaques de hoje. Piauí registra aumento no número de casos relacionados a doenças respiratórias e especialistas reforçam cuidados. Reitor da Universidade Estadual do Piauí confirma aprovação e unificação de cursos da instituição. Aqui no estúdio, chama a sua atenção para essa entrevista. Nós vamos receber aqui no nosso estúdio o palestrante e empreendedor das ruas Marcos Reis, que ganhou notoriedade através da venda em semáforos da capital. Uma história muito interessante, daqui a pouquinho você vai entender e até se inspirar com a história desse jovem teresinense que tem se destacado bastante nas redes sociais e ajuda outros jovens e adolescentes a transformarem ideias em negócios. Daqui a pouco os detalhes, viu? E ainda, motoristas e cobradores do transporte coletivo da capital podem deflagrar greve por tempo indeterminado em Teresina. Daqui a pouco os detalhes também desse assunto. Possibilidade de mais uma greve no transporte público da capital, viu? Atenção, você que está andando de ônibus, você que utiliza o transporte público, possibilidade de greve. A categoria decidiu por um estado de greve. Daqui a pouco nós vamos detalhar, inclusive, trazendo para você as informações desse comunicado e da assembleia que foi realizada ontem pelo Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Rodoviário da capital. Deixa eu dar bom dia aqui ao Chico Gomes, já por aqui. Bom dia, Chico. Opa, muito bom dia a você, Natanael, a Érica, Diógenes, você de casa, muito bom dia. Dizer que o trânsito aqui da Zona Sul tá caótico, meu amigo. Peguei ali a BR-316, a Avenida Miguel Rosa, Coelho de Resende, situação crítica. O trânsito não está bom. Você que vem aí da Zona Sul para o centro, busque uma via alternativa. Forte abraço a todos, vamos que vamos até as 8h15 da manhã. E dizer que daqui a pouquinho, eu até passar aqui pro Diógenes, falando em transporte, eu fiz um registro de uma situação ali crítica. Mais Um ônibus que vem ali da Zona Sul, passando pelo Parque Eliana, é uma situação que se não tomar cuidado, ele vai ocasionar um prejuízo ao motorista e ocasionar um dano à população se acontecer o que eu estou prevendo que pode acontecer. 7:05, participação pelo telefone. Bom dia, quem fala? Bom dia, Natanael. Chico Gomes, ouvinte, muito prazer, Carlos Amorim. Essa greve aí deve ser um marco para o doutor Silvio Mendes, prefeito de Teresina, dar um pé no traseiro do FETUT. Já deveria ter sido feito há muito tempo. O doutor Silvio Mendes está colocando R$4.750.000 todo mês lá, para no Monte Castelo, aliás, a linha 610, 3 andares, Praça da Bandeira e vice-versa, servindo apenas e tão somente 6 comunidades, veja só, uma única unidade, entendeu? Às vezes, porque o veículo está sucateado, o cara suprime o horário, um sai 6 horas, aí tem o outro de 8 e alguma coisa, não tem, vamos deixar só para meio-dia para trazer o gado. Isso é lamentável, entendeu? Eu quero concluir a minha participação com o seguinte: a Câmara Municipal está estupefata, estarrecida, perplexa com o roubo de R$1 bilhão protagonizado pelos vizinhos da Água Branca. Prefeito ladrão, tem que ir para a cadeia. Assumo total responsabilidade pelo que estou fazendo aqui. E a dona Sol vai ter que constituir advogados fortíssimos para ela também não ir junto com o patrão. Pois é isso. Agora o que é lamentável, caríssimos, Conclua, Carlos. A Câmara Municipal está dizendo, com esse espetáculo todo, segundo ela, não sabe de nada. O prefeito vem aqui explicar, o prefeito vai amanhã. Daí leva também o Robert Hilfer, detonou essa bomba de nitroglicerina pura. Um abraço, até breve, eu sou o Carlos Amorim. Obrigado pela tua participação, Carlos Amorim. Vamos aos destaques, vamos mostrar os destaques da edição de hoje do Jornal Dia, líder em credibilidade, edição de quarta-feira, 7 de maio de 2025. Formação de chapa, MDB espera que Temístocles permaneça onde está. Declaração da deputada estadual Ana Paula, que
confirmou apoio ao projeto de reeleição de Rafael Fonteles, mas que é o fortalecimento do MDB. Os detalhes também que nós mostramos ontem é que o aniversário do governador Rafael Fonteles, que pede como presente a melhoria de vida da população piauiense. O governador completou 40 anos e participou de uma missa em ação de graças pelo seu aniversário, que reuniu familiares e líderes políticos. Na manchete, Marcas Inesquecíveis 2025. Um evento de lançamento na noite desta terça-feira, bastante prestigiado, e que traz aí toda a expectativa para a 11ª edição do Marcas Inesquecíveis, e o projeto que reconhece empresas mais lembradas pelo público piauiense. O pontapé foi dado nesta terça-feira, inclusive aí do destaque o nosso diretor-presidente, Dr. Valmir Miranda, que é também o grande líder do Marcas Inesquecíveis, a principal pesquisa Top of Mind, né? Ou seja, aquelas marcas que estão no coração, mais lembradas pelo piauiense, são homenageadas no Marcas Inesquecíveis. Então, é muito importante, viu, esse reconhecimento das marcas, e através de toda uma pesquisa, todo um levantamento criterioso, são definidas e apresentadas ao público as marcas mais lembradas em diversos segmentos. Ontem à noite o evento de lançamento do projeto está belíssimo, inclusive com a identidade visual renovada, muitas novidades ao longo da nossa programação. Nas próximas semanas você vai acompanhar todos os detalhes do Marcas Inesquecíveis. E mais destaques: crianças, viu? Aumentam os casos de síndrome respiratória no Piauí. Doadoras terão isenção de taxas em concurso, viu? Doadoras de leite materno. E o Piauí deve enfrentar calor acima da média, viu, Chico Gomes? Mais uma onda de calor, apesar que hoje deu até uma chuvinha. Hoje, né? deu um sereno, né? Serenou, né? Eu até me surpreendi. Eu saí de casa hoje de manhã e tempo um pouco nublado, chuvoso, né? Tive que sair 10 minutos depois do horário habitual que eu saio por conta da chuva. Na Irmã do Sul chover mesmo, graças a Deus. A chuvinha chuva forte, boa, né? agradável. Dizer aqui também, destacar aqui também, Natanael, aqui que você, a primeira destaque que você colocou aqui acerca do MDB, o MDB vai ficar na vontade, que é muito difícil do MDB emplacar a indicação de vice. O PT não vai aceitar de forma alguma, ou não vai arriscar repetir o feito lá do ano em que indicou o ex-governador, que era vice, o Wilson Martins. O Wilson, quando sentou na caneta, disse: meu amigo, eu sou candidato à reeleição, doa quem doer. E aí o PT ficou escaldado, com certeza não vai querer arriscar. E só para finalizar mais um tópico que eu achei interessante e importantíssimo, Natanael, aqui essa questão das doadoras terão isenção de taxas, muito importante para que possa incentivar, estimular demais mães se tornarem doadoras, porque você não queira saber o que é uma criança que às vezes fica órfã, uma mãe não consegue amamentar e a criança é um chororô, e só o que consegue fazer com que a criança cresça saudável é o leite materno. Então essa medida com certeza é digna de aplauso e de louvores. Parabéns ao mentor deste projeto. 7h11, abraçando a nossa audiência, por aqui já o Fernando do Bela Vista conosco, Zé Fernandes do Saci, sempre com a mensagem, viu? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus próprios sonhos. Rapaz, bonita reflexão aqui do Zé Fernandes. Abraço. Valda Macedo, obrigado pela participação. Henrique Adelino, viu? É o direto de Valença. Tô saindo para uma caminhada de 6 quilômetros. Rapaz, o Henrique, ele é um atleta, viu? 6 quilômetros não é para qualquer um não, Henrique. Murilo mandando fotos aqui, vídeos, registros aqui da rua Domingos de Pádua Rego. Tá. Agora, além do mato, alguns vazamentos lá. Daqui a pouco nós vamos mostrar aí a participação do Murilo. Um abraço também ao Moisés Duarte, da Pissarreira, sempre conosco. Tem mais participação no telefone. Bom dia, quem fala?
Bom dia, prezados Natanael, Chico Gomes, João Magalhães e a todos os teleouvintes do programa Comando Geral. Professor Sérgio Mendes. Fique à vontade, professor. Caríssimos, eu gostaria de falar de um assunto importante, que é justamente a questão dos acidentes de trânsito, principalmente aqueles que envolvem motocicletas. Para você ter uma ideia, Natanael, aqui na Universidade Federal do Piauí, nós temos um núcleo de estudos, que é o CIATEM, né, que é um centro de inteligência, né, de agravos tropicais emergentes e negligenciados, onde se verifica a questão dos acidentes de moto. Para você ter uma ideia, Nathan, principalmente com relação ao final de semana, de quinta a domingo, há um aumento considerável no número de acidentes de motos, e a gente vê aí vários traumas, inclusive politraumas, provocados por esses acidentes. Dentre eles, advindos também pelo não uso do capacete, que é um equipamento de proteção individual importantíssimo, que deve ser utilizado por quem pilota motos. E aí o sistema de emergência ele tende até a entrar, não é, em um colapso, porque são muitos atendimentos, porque você termina tendo que atender, são urgências e emergências que têm a prioridade na ordem de tratamento, e as campanhas de educação para o trânsito têm que ser cada vez mais massivas, para que a gente tente conscientizar ao público que pilota moto que existe um código de trânsito brasileiro, que deve ser obedecido, que tem uma legislação específica, que tem multa, e principalmente para salvaguardar a sua integridade física é do próximo, porque infelizmente acontecem as imprudências também provocadas por alguns motociclistas, que além de deixar sequelas neles próprios, provocam também acidente em outras pessoas, levando até mesmo, né, ao óbito das outras pessoas e a sequela nas outras pessoas. Então a gente aqui pede encarecidamente, né, que principalmente quando chega o final de semana, que as pessoas tenham mais prudência, principalmente em andar nas suas motos, trafegar dentro do limite de velocidade, não ingerir bebida alcoólica e, acima de tudo, respeitar as leis de trânsito. Bom dia a todos. Obrigado, professor Sérgio Mendes, pela tua participação, viu? 2106-9927, seguindo com informações aqui no Comando Geral, Chico Gomes. Vamos colocar o comunicado aí do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário da capital, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário que podem deflagrar greve por tempo indeterminado no transporte público de Teresina, viu? A categoria se reuniu em Assembleia Geral Extraordinária nesta terça-feira e, diante da ausência, segundo o sindicato, de uma proposta concreta de reajuste salarial e melhorias nos benefícios oferecidos aos trabalhadores, os trabalhadores deliberaram, por ampla maioria, deflagrar estado de greve a partir do próximo dia 9 de maio. O que significa, né? A partir da próxima sexta-feira. O que significa esse estado de greve? Durante esse estado de greve, podem ocorrer paralisações parciais e temporárias dos serviços do transporte público por algumas horas, como forma de pressão e sensibilização das empresas e do poder público. O Sintetro ressalta ainda que, caso não haja avanço na negociação coletiva, a categoria pode deliberar por uma greve geral por tempo indeterminado, com paralisação total das atividades. É o que diz o comunicado aí, assinado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário, Antônio Cardoso Ferreira. Ou seja, possibilidade de, a partir da próxima sexta-feira, a categoria entra em estado de greve, com paralisações pontuais, mas ficou claro aí que há a possibilidade de uma greve geral, paralisação total no transporte público. Mais uma greve se anuncia no transporte público da capital. E aí, Natanael, é necessário que o poder público possa tomar a frente e resolver o problema. Porque assim, se você for ver, o Setut vem a cada dia que passa massacrando a população e ninguém faz nada. Ontem, ao final do dia, eu recebi algumas mensagens de trabalhadores e um me chamou muito a atenção. Ele colocou: Chico Gomes, eu gostaria que você pudesse repercutir esta situação decadente em que nós trabalhadores nos encontramos e fazer aqui uma observação, pedir para que a diretoria do Sindicato dos Rodoviários possam rever as suas negociações, tendo em vista que os subsídios que o sindicato tanto lutou, enfrentou o poder público junto ao legislativo e a categoria, para que o Setut viesse a pular o subsídio de R$700 mil para quase 5 milhões,
e isso mensais. E o trabalhador não teve nenhuma contrapartida, não teve nenhum retorno acerca dessa conquista que o Sindicato dos Rodoviários, através de luta, acabou trazendo ao CETUT. Detalhe, Natanael, segundo um trabalhador me informou que a proposta do CETUT é, no máximo, assinar a convenção do ano anterior sem nenhum reajuste, do jeito que está lá, sem nenhum ganho, nem no ticket, nem no plano de saúde, nem no salário, e congelar por 2 anos. Nós vamos assinar a convenção do jeito que está e ela vai valer por 2 anos. Aí é brincadeira, desrespeito ao trabalhador. Então é necessário que algo seja feito. E aí o Diógenes pode até colocar, olha só a situação, com 5 milhões mês, e isso fora o que é arrecadado na catraca diariamente, que é a meia passagem, que é a passagem inteira, que é o que é colocado em dinheiro vivo. Então assim, tudo isso é recurso. O ônibus, aquele ônibus, que é o vídeo do ônibus, olha só como é que o CETUT coloca os ônibus na rua. Esse é o ônibus 414 que faz a linha via Parque Eliana. Se eu não me engano, ele é Teresina Sul via Parque Eliana. E aí o que ocorre? Coloca um carro que, se esse pneu aí passar próximo de uma bagana de cigarro, ele vai dar um estouro, vai estourar, e aí é prejuízo pro motorista, porque é cobrado do motorista. Rapaz, se esse pneu estourar, é um bucho. É um bucho, é um né, bucho. no pneu. E aí, vejam só, o ônibus perigo. 414, que faz a linha Teresina Sul via Parque Eliana. Aí o que ocorre? Miguel Rosa. Aí o que ocorre? Meu amigo velho, se este ônibus, se este pneu aí acaba por estourar no meio da rua, além do susto, um motoqueiro pode cair e ocasionar um acidente, aí quem é que vai pagar a conta? Adivinha? O motorista. O motorista será cobrado se esse pneu vier a estourar. E ele já saiu da garagem desse jeito. Então, assim, é necessário que alguém faça algo para resolver e solucionar o problema no transporte e dar um chega para lá no CETUT. O CETUT não tem condição de explorar o transporte público e eu não sei nem o porquê que o CETUT continua explorando, massacrando a população e ninguém, nem o Legislativo fez uma CPI meia boca, só tem que suspender o contrato, mas só disso não, tem que suspender e não enfrentou o prefeito para que realmente fosse feito. E o gestor atual parece que também não tem interesse em fazer o enfrentamento ao CETUT para que o CETUT se coloque no seu devido lugar. E é complicado. Nós vamos continuar acompanhando, viu? Inclusive atualizando você aqui no Comando Geral sobre essa possibilidade de greve no transporte público da capital. Participação conosco pelo WhatsApp. Rapaz, devia acabar com essas empresas de ônibus de Teresina e fazer tipo táxi, tipo coisa. Cada um tem o seu ônibus. A pessoa compra um ônibus, escolhe a linha, o prefeito bota aí, você vai rodar na linha tal, você vai rodar na linha tal. Aí você que é responsável aí pelo seu ônibus, não tem nada a ver, bota o seu cobrador aí, se vire e vai rodar, que acaba com essa frescura bem aí. Porque o dono mesmo rodando, cada um já pensou, bota aí cada pessoa que tem seu ônibus, 2 ônibus, responsabilidade dele, não vai ter greve nunca, porque é ele o filho que roda, é o irmão, não vai ter greve, acabar com essa pouca vergonha, que isso aí não vai dar jeito não, moço, viu? Valeu, Alexandre. Obrigado pela tua participação. Tem mais participação pelo telefone. Bom dia. Bom dia, Natanael. Bom dia, Chico Gomes. E bom dia a todos, né, que estão sintonizados aí no Comando Geral. Eu falo esse Odilon aqui do centro. Bom dia, Odilon. Sempre acompanhando, né, a programação aí no Comando Geral da FM o Dia. E é um assunto muito delicado, viu, rapaz? Esse negócio de greve, de ônibus coletivo. Verdade. Porque acarreta prejuízo para muita gente. Você vê entrar uma greve dessa aí, é prejuízo para o comércio do centro, é prejuízo, né, para o dono da empresa, para os empregados, né, da empresa coletiva. Então, por que não sentar numa mesa, né, empresa de ônibus e CETUT, pessoal da município, para resolver a situação? Quer dizer que só vão sentar depois da greve, rapaz? A gente vê muito isso, né? A greve rola 10 dias, 15 dias, um mês. Depois de um mês é que vão sentar na mesa. Por que não senta antes para resolver, para evitar, né, esse sufoco, né, essa situação terrível, que é exatamente greve de ônibus coletivo, que é de levar as pessoas e trazer para o centro, para o hospital, para o colégio, para vários lugares, né? É isso aí, uma saudação aí, Moisés Duarte, John Moraes,
TT Zona, e todos os amigos, né, que estão sempre sintonizados aí no Comando Geral. Bom dia. Valeu, Odilon, obrigado pela tua participação. Tem mais participação no WhatsApp. Bom dia a todos do Comando Geral, Fernando Bela Vista. Fala, Fernando. Natanael, Chico, João Magalhães, bom dia. A Transcol deveria ser investigada pelo Ministério Público. As pessoas deveriam denunciar a Transcol junto ao Ministério do Trabalho, porque ela é um desserviço para a Zona Sul de Teresina. Ônibus quebrado, às vezes não tem cadeira para o povo sentar. É um absurdo. Queria colocar isso para vocês. Bom dia a todos. Valeu, Fernando. Bom dia. Obrigado pela tua participação. Tem mais uma participação aqui conosco. Bom dia, Flores do Dia do Comando Geral da FM O Dia. Natanael Souza, Chico Gomes, frutos do Senhor Jesus. Um abraço a todos os ouvintes, as do Jovem, a Sula Santo, minha prima e a minha amiga Mara Beatriz também, que disse que assiste também. A Júlia falou hoje pra mim que a Mara assiste o programa também na TV. E a Júlia, um abraço a essas flores do Senhor e a todos os ouvintes da Grandona. Tchau, é o Caburé, corno apaixonado. Tchau. Rapaz, que história é essa, Caburé? Pelo amor de Deus, mano, negócio de corno aí. Rapaz, a Mara Beatriz é nossa ouvinte, telespectadora. Fiquei feliz, a grande Mara Beatriz, é uma das referências em cerimonial. Agora... Mas o negócio de corno deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora... Tem mais uma participação aqui do Murilo. O Murilo mandou até um vídeo aqui, meu diretor. Vamos tentar espelhar a tela aqui do computador para mostrar para quem nos acompanha e a gente descreve aqui para quem nos assiste. Vamos lá. Um lixo danado. Avenida aqui, Kennedy aí? Presidente Kennedy, Murilo? Olha os alunos aqui esperando o transporte escolar, pois, na calçada da universidade, ali na Avenida Presidente Kennedy. Pouco mato, graças a Deus. Tem bem pouquinho mato, né? O problema que ele falou ontem, né? O Murilo ontem relatou que os alunos esperam o transporte escolar nessa calçada desse terreno da Universidade Federal do Piauí, ali na Avenida Tem Presidente lixo também, Kennedy. viu? Além do mato. Muito mato. Tem lixo. Dividindo espaço com entulho, com lixo, e sem nenhuma parada adequada, né? E no meio do sol e da chuva. Se tem chuva, debaixo de chuva. Se tem sol, aí pegando essa lua da nossa querida amada Teresina. Complicada a situação aí. Valeu, Murilo. Obrigado pela participação. Ainda sobre as participações, você prestou atenção aí, João Magalhães, a participação do Alexandre, e aí colocar aqui que os donos de empresa de transporte aqui de Teresina, quando os filhos não se formam para um curso superior, não querem, eles botam dentro da empresa. E aí é o seguinte, com super salário, com picapes altamente luxuosa, abastecido dentro da garagem, com o óleo da garagem, com o combustível da garagem, que não era para ser. E aí o que ocorre? E na hora de aumentar, na hora de reajustar o salário do trabalhador, meu amigo, não tem não tem como. E aí, ainda tem um detalhe que se coloca aqui, fora o desvio. Como é que o transporte não dá lucro? Meu amigo, é o seguinte, se você for ver o desvio de função, aqui na Zona Sul tem uma empresa sediada na Zona Sul que o dono da empresa lá montou uma rede de clínicas oftalmológicas. O outro sócio colocou uma rede de lojas de peça, fazendas, mas um filho é criador de gado e lá tudo é custeado pela empresa. Inclusive, até para manutenção das fazendas é usado o cobrador, o motorista, o garageiro, desvio de função. E aí o que ocorre? Aí, meu amigo, ele não tem como a conta fechar. Não dá para fechar a conta. 7h26, participação pelo telefone, bom dia. Ligação caiu. Vamos colocar a informação agora sobre mudanças climáticas, viu? O tempo está mudando, ontem estava um calor danado, hoje já amanheceu chovendo, e nesse período de variação de temperatura, muitos problemas respiratórios podem surgir, viu? As crianças e os idosos são os principais afetados pelos casos de síndrome respiratória aguda grave. Síndrome respiratória aguda grave. Na reportagem da Edna Maciel você tem os detalhes e o alerta de especialistas. O entra e sai dos postos de saúde do Hospital Infantil em Teresina costuma aumentar neste período, por causa das chamadas doenças sazonais, aquelas que têm maior incidência por conta da mudança do clima.
e que afetam principalmente crianças e idosos. Mas este ano, os casos envolvendo as arboviroses, doenças respiratórias, têm causado grande preocupação entre os médicos e os órgãos de saúde, por causa da gravidade, que tem como consequência um registro maior no número de internações nas UTIs, até de crianças com meses de idade e na faixa de 1 a 3 anos, sem contar os casos de óbito. Os especialistas reforçam para que os pais e os responsáveis tenham cuidado com as medidas de prevenção e atenção aos primeiros sintomas para que as doenças não se agravem e a criança tenha que vir para a UTI no hospital. Essa época o que mais a gente está tendo é a bronquiolite, só que a gente também tem que lembrar dos quadros de Covid, né, que é importante que os pais também reconheçam que ainda tem muitos casos de Covid, mas o que os pais mais têm que ficar alerta nesse momento é com a bronquiolite. E a bronquiolite, assim como outros quadros virais, eles começam com um quadro respiratório de uma coriza, que é aquele narizinho escorrendo, um estado febril e a criança evolui com dificuldade para se alimentar, dificuldade para beber água e vem a tosse. E essa tosse, ela começa a ficar muito persistente, leva a criança a ficar com essa dificuldade de respirar, a mãe coloca o ouvidinho e escuta aquele piadinho, né, que ela fala que está chiando o peito, e ao mesmo tempo a criança começa a evoluir com o peitinho afundando, que é essa dificuldade respiratória. E é aí que vem o estado mais grave, que muitas dessas crianças evoluem para uma gravidade, essa dificuldade de respirar aumenta, às vezes ele fica até com a boquinha mais roxinha, e aí é o momento de que eles acabam levando a necessidade de uma UTI pediátrica. Por conta do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, algumas cidades e estados do país chegaram a decretar situação de emergência em saúde pública. Este médico infectologista reitera sobre o cuidado com as crianças e outros públicos, alerta sobre as vacinas e tira dúvidas sobre efeitos no caso da influenza. O que está mudando é o perfil de gravidade da doença respiratória. Tanto na população infantil, que são as bronquiolites, o número está muito alto, a gravidade está muito alta também, como na população adulta e geriátrica. É uma doença que é imunoprevenível, a campanha de vacinação já iniciou, existe o público-alvo e é uma vacina que previne a doença. E eu quero deixar aqui um adendo, uma aspas, dizer que a vacina ela é preventiva, ela não é uma medicação que trata a doença. Então não adianta você achar que vai tomar vacina para influenza e vai ficar curado de uma possível gripe que você já tenha. A partir de 15 dias após a tomada da vacina, que o organismo começa a produzir anticorpos e você fica protegido contra a gripe por aquele vírus. Comando Geral, FM o Dia. É o alerta, viu? Principalmente a você, pai, mãe. Cuidado com a imunização e também com os cuidados básicos já conhecidos para evitar síndromes respiratórias. Tem participação pelo telefone, bom dia. Bom dia, Natanael. Bom dia, Chico Gomes. O João Magalhães está aí, o Fábio. Tá por aqui. Dê bom dia aí ao Fábio, João. Abraço, bom dia, Fábio. João Magalhães, por onde eu ando, recebi ligação do Paraná, de Moarama, recebi ligação de Brasília. Tem o ex-deputado José Luiz Martins de voz de participação. Sabe por quê? Porque eu gosto de cobrar o que o povo necessita. E o rapaz disse que lá no Paraná disseram que lá botaram um prefeito para rua, viu? O povo botou um prefeito para rua. Aqui o povo não cobra, aqui em Teresina não vai para rua. Um alô pro João Gomes, professora Cássio Monte Castelo, Tenente Jair Gomes, Coronel César Lopes na Ilota, Yasmin e a Luiz no São Joaquim, seu Edmar Soares na Lima Nogueira Centro-Norte, e o seu Francisco Areia para 6 distritos, e o Paulinho Borracheiro na Higiene Cunha. Dizer que é o seguinte, eu falei com um cidadão ontem, ele me falou ali perto de uma escola na Praça Araiza, que lá em Gramado não tem esse morador de rua atacando as pessoas não, que aqui é no banco, nas praças, na porta do supermercado, inclusive tinha 2 radialistas que foram enganados por esse pessoal que usa droga, viu? 2 radialistas de outra emissora, tem um programa à tarde. E dizer também que Balneário Camboriú não tem. E por que aqui o povo que não tem dinheiro é obrigado a estar dando, sendo forçado a usuário de droga, a atacar as pessoas em loteria, porta de supermercado e banco, hein? Isso é falta de respeito, a justiça e a prefeitura tem que tirar esses bandidos da rua, viu? Que ninguém tem dinheiro todo dia para trazer dinheiro, é bandido não, viu? Porque o reitor da Universidade Estadual do Piauí fala da proposta de unificação de cursos na instituição. Acompanhe. Foi aprovado pelos conselhos, era a única cidade ou estado, a única universidade que cursos se repetiam na mesma cidade.
Então já houve a unificação, foi aprovada, só que é o seguinte, aqueles estudantes que estão aonde foram matriculados, eles concluem os seus cursos lá. As entradas é que passam a ser unificadas e com isso nós vamos ter ali mais professores, nós vamos ter um curso mais encorpado, com equipe maior, produzindo, pesquisando. Tá aí o reitor da Universidade Estadual do Piauí, professor Evandro Alberto, sobre proposta de unificação de cursos na instituição. 8 e 9, tem participação pelo WhatsApp? Muito bom dia, balanço geral, todos da bancada. O comando. Da SM Dia, ao Zé Direita, estou ouvindo aqui através do aplicativo Rádios Net, em Rio Verde de Goiás. E o comentário é sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Os bandidos voltaram à cena do crime e a imprensa do Piauí não divulga. Mas será por quê? Será se essa imprensa está ganhando o que para ficar calada? É de se ver que um estado que não tem indústria, não tem patrocinadores, então a imprensa come na mão do governo. Então sempre duvide de propaganda para o governo e sempre duvide o porquê que eles não divulgam a verdade para o povo. Valeu, Zé, obrigado, viu? Zé Direita aí, direto de Goiás, viu? Foi embora pra Goiás. Militante. Foi ganhar dinheiro longe. Tá no agro, Zé. Rio Verde eu acho que é uma cidade que é muito forte. Eu acho que eu só digo a ele aqui que é o seguinte, eu discordo um pouco da colocação dele, porque a imprensa tem divulgado tudo aquilo que é notícia, tudo aquilo que vem acontecendo, sobretudo essa questão do INSS. Infelizmente, é algo que não é de agora, não é de hoje, aí você vê que tem um escalonamento. Começou numa situação tímida lá no governo Dilma, aí passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e agora no governo Lula deu uma alterada, uma escalada gigantesca e agora a casa caiu e os culpados que sejam punidos da forma da lei. É o que nós esperamos. Bom, na política, o presidente do PSDB no Piauí, Luciano Nunes, fala da possibilidade de fusão do partido com o Podemos, viu? Os tucanos vão deixar de existir? Como é que vai ficar essa situação? Vamos ouvir. A formalização ainda não aconteceu, está previsto para agora, final de maio, começo de junho. Temos a convenção nacional, tanto do PSDB quanto do Podemos, para efetivar. E a partir daí vai ter todo um regramento da fusão para definir como será operacionalizada em cada um dos estados brasileiros. Eu acho que é um momento importante, tanto para o PSDB como para o Podemos, né? Nós vivemos hoje um momento de transição partidária, né, diante da nova legislação, em que as federações e as fusões elas são necessárias para a sobrevivência desses partidos. Então, eu entendo que será positiva para o PSDB e para o Podemos aqui no Piauí. Tá aí, fusão, e aí, João Magalhães, surge o debate, viu? Quem vai comandar essa nova sigla aqui no Piauí? Luciano Nunes, o grupo remanescente ainda do Ninho Tucano, ou Fábio Abreu, que comanda o Podemos aqui no estado? Falar sobre essas projeções, Natan, é preciso a gente ressaltar que essa fusão é o triste fim do PSDB. E quando eu falo o triste fim, é porque a gente precisa lembrar da relevância histórica do PSDB. É um dos principais partidos do Brasil no processo de redemocratização. Não à toa, chegou à presidência da República por 2 vezes, né, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Polarizou a disputa presidencial com o PT de 94 até 2014, quando Aécio Neves foi derrotado, e aí foi o início do fim do PSDB. Acredito que aquela confusão, né, que o Aécio Neves criou após perder as eleições acabou levando ao partido a ter uma crise de identidade, porque tinha uma ala ali que ainda era muito voltada ideologicamente para essa questão da democracia, enquanto tinha uma ala mais radical que queria a todo custo tumultuar o processo. Essa ala acabou
vencendo porque era liderado por Aécio Neves e pagando um preço muito alto, né? E aí nos últimos anos a gente viu um PSDB, que já foi um partido muito grande, definhar. É bom lembrar que aqui em Teresina, então, o partido tem uma história muito bonita. Governou a prefeitura por mais de 30 anos. Acho que ajuda a entender que, de fato, é uma sigla histórica e que tem o seu lugar na história, principalmente quando a gente fala em redemocratização, na social-democracia. Agora, é, de fato, o fim do partido. Se aliança, fazendo essa fusão com o Podemos, cria uma sigla que não vai ser grande, a verdade é que não vai ter uma grande relevância no cenário político, pelo que eu vi de números, é um partido que vai ter uma certa relevância nas câmaras municipais, mas não vai ter uma grande quantidade de prefeitos, não vai ter bancadas na Câmara Federal, nem nas Assembleias Legislativas, muito grande. Eu diria que é um triste fim. Eu queria chamar a atenção exatamente para essa questão. É um triste fim de um partido que tem uma relevância histórica, mas que se perdeu ao longo do tempo, teve ali uma crise de identidade e agora chega a esse ponto de ter que fazer uma fusão com o Podemos para continuar existindo. Bom, vamos aguardar, viu? Rapidamente, só para... É um preço que se paga nos partidos de instituição por muitos erros e, sobretudo, por não dar ali um suporte à chamada militância. Então, são poucos partidos que acabam definhando por conta da falta de militância. 8h15, chegando ao final de mais uma edição do Comando Geral, mandando um abraço aqui ao Dantas. O Dantas mandou um áudio, infelizmente não vai dar tempo de colocar no ar a tua participação, Dantas. Mas obrigado, viu? Zé Direita informando aqui. Sim, estou na capital do agro, trabalhando na maior indústria de alimentos do Brasil, BRF. Um abraço ao Zé Direita, direto de Rio Verde, Goiás, acompanhando o Comando Geral. Quero agradecer aqui aos meus companheiros de trabalho. Bom dia, João Magalhães, até amanhã. Ótima quarta, Natan, Chico Gomes, a Érica aqui nos estúdios e a toda a nossa audiência. Chico Gomes, até amanhã. Excelente quarta-feira a você, ao João Magalhães, a Érica, a você de casa. Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Retornaremos amanhã, a partir das 7 horas, em ponto. É isso, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, em mais uma edição do Comando Geral. Agradecendo a você pela participação, você que interage conosco diariamente aqui na FM Dia.